Livro O Mundo Invisível e a Guerra. De Leon Denis. 1919. Capítulo 16. O Espiritismo e a Ciência. Agosto de 1918. Allan Kardec, em suas obras póstumas, garantiu que o futuro pertencia ao Espiritismo. Após meio século de provações e de trabalho, esta afirmativa hoje se verifica e podemos repeti-la com a certeza de que tais palavras de esperança e de fé profunda nunca serão desmentidas. Afirmaremos, por nosso turno, o futuro pertence ao Espiritismo, saibamos prepará-lo. Quais são os progressos obtidos pelo Espiritismo? Primeiramente, verificamos que a própria ciência oficial é afetada por ele, a tal ponto que terá a necessidade de reformar seus métodos e renovar seus sistemas. Há 50 anos os espíritos nos ensinam, teoricamente, e nos demonstram, experimentalmente, a existência do que eles denominam fluidos e que são estados especiais da matéria, de forças imponderáveis que os sábios rejeitavam com unânime acordo. Quem os comprovou, em primeiro lugar, foi Sir William Crookes que, com suas experiências espíritas, como declara em seu livro Recherches sur les phénomènes du spiritualisme, entrou no caminho dessa descoberta. A partir de então, a ciência não cessou de reconhecer a diversidade e o poder dessas forças, Röntgen, com os raios X, Becquerel, Curie, Le Bon, descobrindo as energias intraatômicas, Blondlot, os raios N. É preciso fazer constar que as forças radioativas não proemanam apenas dos corpos materiais, mas também dos seres vivos e pensantes. Trata-se de uma preparação para se constatar a vida invisível e o perispírito. Allan Kardec já afirmava em suas obras a existência de tais forças. Dessas descobertas resulta que todas as bases da física, da química e até da psicologia vêm sendo afetadas seriamente. O Espiritismo se beneficia largamente com as recentes comprovações feitas nessas áreas. Hoje a ciência reconhece a existência de todas as forças sutis, manipuladas pelos espíritos nas manifestações. Lembremos o fenômeno dos transportes, a reconstituição espontânea de diversos objetos em ambientes fechados, os casos de levitação de móveis e de pessoas vivas, as experiências de penetração da matéria pela matéria realizadas por Aksakov, Zollner e outros, com anéis de metal e tiras de pano lacradas. De uma forma geral, a passagem dos espíritos através das paredes, as aparições e materializações em todos os graus, todos esses fatos comprovaram, desde o início, a ação de prodigiosas forças, ainda desconhecidas, além da possibilidade de uma dissociação da matéria, até então ignorada, e que a ciência atual se vê forçada a admitir, após os trabalhos de Curie, Becquerel, Le Bon, etc. Um escritor católico, em um recente livro onde, através da rudeza da forma, se nota em cada página o verdadeiro interesse do autor, 15, contesta-nos, afirmando que outros inovadores haviam notado a existência do fluido humano muito antes de Kardec, por exemplo o Mesmer, com a sua famosa Célia. Início da nota do redator 15. L'Emerveilleux Spirit, de Lucien Roure. Fim da nota do redator. Ele se esqueceu, sem dúvida, da aceitação sarcástica que se deu a essa inovação e da violenta hostilidade das instituições científicas a seu respeito. Semelhante hostilidade persistiu a tal ponto que não seria preciso recuarmos muito para recordar as zombarias de algumas academias contra o magnetismo. Foi necessário todo o gênio de um Crookes para derrubar portas que permaneciam fechadas hermeticamente. Aquilo que os sábios se obstinaram em condenar durante tanto tempo, os espíritas já conheciam e aceitavam, há mais de 50 anos.
estes não deixaram de prosseguir na demonstração e na prova experimental de tais fatos e, neste momento, me informam a descoberta de 2 investigadores da cidade de Lyon, que encontraram um modo de reproduzir a fotografia dos desdobramentos fluídicos de membros humanos amputados e até mesmo do duplo etéreo completo de um médium exteriorizado, por meio da espectroscopia e dos raios ultravioleta. Dessas pesquisas e experiências resultou, obrigatoriamente, uma profunda modificação das teorias clássicas sobre as energias e a matéria, caindo o dogma da indivisibilidade do átomo e com ele toda a ciência materialista, que se encontra em completa desordem. Veja-se, por exemplo, esta declaração do presidente de um congresso para o progresso das ciências, que se realizou pouco antes da guerra, o Sr. Laizant, ex-deputado pelo departamento de Sena, a quem conhecemos pessoalmente como positivista, isto é, fiel discípulo de Auguste Comte. Desde a infância, vivemos uma vida científica tranquila, conformados com nossas teorias, qual uma velha casa um tanto avariada, a qual estamos apegados pelo hábito, que amamos onde habitamos. Mas aparece um tufão sob a forma de novos fatos, que são incompatíveis com as teorias admitidas. Caem as hipóteses, a casa desmorona e ficamos inteiramente desorientados e tristes, esperando novas tempestades, e sem saber o que fazer. Que confissão de incapacidade e de esterilidade encontramos nessas palavras! Quando estudamos a marcha do Espiritismo, somos levados a constatar que, passo a passo, apesar de suas hesitações e repulsas, a ciência se aproxima, gradualmente, das teorias espíritas. Na física e na química, por exemplo, ela reconhece a existência da matéria sutil, radiante, e das forças radioativas, que fazem a própria base, a essência e o modo de manifestar-se do mundo invisível. Agora, em psicologia, ela é obrigada a aceitar o hipnotismo e sugestão, após tê-los negado por muito tempo. Depois veio a telepatia e a transmissão de pensamentos. Ora, esses fatos não são senão a demonstração do domínio humano experimental, do princípio afirmado e aplicado, há 50 anos, pelos espíritas, a ação possível da alma sobre a alma, em qualquer distância, sem o auxílio dos órgãos e do cérebro. A ciência oficial, que se inspirava nas teorias materialistas, recusava, em princípio, essa explicação. Faz poucos anos que ela rejeitava qualquer possibilidade de manifestação da inteligência fora do cérebro e, portanto, todo e qualquer meio pelo qual um ser pudesse se comunicar com outro sem o concurso dos órgãos e dos meios correspondentes. Atualmente a ciência é obrigada a reconhecer os fatos telepáticos e de transmissão do pensamento e, reconhecendo-os, dá um passo notável para a frente e descarrega um golpe mortal no materialismo. A telepatia demonstra que a comunicação é possível, entre dois seres, sem o auxílio dos sentidos físicos, assim como a sugestão comprova a possível influência de um espírito sobre outro, sem auxílio dos órgãos correspondentes. Tais influências e funções estão confirmadas por milhares de experiências e, desde então, a teoria materialista tem falido e a ciência já se encontra meio caminho para aceitar a possibilidade de comunicação entre os homens e os espíritos. A segunda metade do caminho se vencerá pelo estudo da mediunidade. Ora, essa renovação poderosa da psicologia, que possibilitará ao ser humano se conhecer melhor, a quem a ciência deverá isso? Aos espíritas e aos magnetizadores, que foram os pioneiros, chamando a atenção dos sábios para os fenômenos da sugestão, telepatia e transmissão de pensamentos, forçando, de certa forma, a evolução científica a se orientar nessa senda, que a conduzirá, sem dúvida, ao espiritismo. Um fato notável já nos mostra o caminho por ele percorrido no meio docente.
o Dr. Gustave Gelei conseguiu realizar no Colégio de França, sob os auspícios do Instituto Psicológico e perante um seleto auditório, em 28 de janeiro de 1918, uma conferência sobre fenômenos psíquicos, onde afirmava a realidade das materializações dos espíritos. Como se sabe, o Colégio de França é a mais alta expressão do ensino superior e seus professores são dos mais ilustres. Renan, Michelet, Claude Bernard e Berthelot ocuparam ali suas cátedras. Ainda hoje toda Paris intelectual segue com interesse apaixonado os cursos ali ministrados pelos professores Bergson, Zoulet, Réville, Camille Julien, etc. O programa e o objetivo do Colégio de França é divulgar, tornar públicas as novas descobertas e os trabalhos efetuados recentemente em todas as esferas do saber humano. Assim, a conferência do Dr. Gelei é um acontecimento importante, uma consagração oficial de nossos estudos e pesquisas. Mesmo aplaudindo francamente o movimento que encaminha os homens instruídos ao estudo dos fenômenos psíquicos, não podemos afastar de nós certa preocupação quando refletimos nas prevenções e nas repetidas rotinas que reinam em certos meios acadêmicos, pois muitos sábios ainda querem impor a esse tipo de fato as mesmas regras dadas às combinações físicas e químicas. Todavia é um ponto de vista errado e cheio de consequências desastrosas considerar-se tais experiências como um terreno cujos elementos e forças se apresentam sempre idênticos e de maneira que possamos dispor deles à nossa vontade. Dessa forma nos expomos a pesquisas inúteis e resultados incoerentes. No campo psíquico as condições de experiência são absolutamente diferentes, pois ali tudo é incerto e imutável, sendo que os resultados, conforme a composição dos círculos e as influências reinantes, podem variar ao infinito. Os esforços dos psiquistas oficiais correriam o perigo de resultar estéreis se continuassem com pontos de vista tão pouco conformes à realidade. Devemos reconhecer que os sábios ingleses deram vigoroso impulso ao espiritismo no mundo. As qualidades de observação, os métodos prudentes e a perseverança de um Crookes, de um Russell Wallace, um Mirza Lodge estão acima de qualquer elogio, porém o que é ainda mais notável é o valor moral que permitiu a esses homens eminentes enfrentarem durante os 20 anos as perseguições das academias e das igrejas e, finalmente, obrigarem a opinião pública a se inclinar diante de seus trabalhos, aceitando-lhes as conclusões. Crookes, entre outros, nunca modificou suas opiniões sobre as aparições de Cathy e King, apesar das insinuações de certos críticos mal-intencionados, escreveu e publicou, em diversas datas, cartas onde reproduz e até destaca suas primeiras afirmativas. Entre outros sábios de outros países, que se ocuparam do psiquismo, não encontramos essas qualidades no mesmo grau de entusiasmo. Charles Richet, que é um espírito inteligente e franco, após comprovar inúmeras vezes os fenômenos que ocorriam nas sessões com Eusápia Palladino e ter assinado as atas que atestavam a sua realidade, declarava que a sua convicção, profunda no princípio, se enfraquecia, tornando-se instável algum tempo depois, sob a influência dos hábitos espirituais contraídos no meio que frequentava. Desde então, ele se tornou mais categórico a respeito dos fantasmas. Também Camille Flammarion teve suas horas de vacilação e alguém nos fez notar que na última edição de seu livro As Forças Naturais Desconhecidas, aparecida em 1917, mostra uma tendência em explicar todos os fenômenos apenas pela exteriorização dos médiuns. Acreditamos que, quando publicar as investigações que realiza no momento acerca de fatos da mesma ordem, recolhidos no correr da guerra, ele nos dará explicações mais completas e mais satisfatórias. Contamos, principalmente, com a nova geração de estudiosos para afirmar o espiritualismo experimental na França. Sem os preconceitos de escolas e das rotinas seculares, seus representantes compreenderão que,
Para obter triunfo nessa ordem de estudos é preciso que se esteja animado de imparcialidade, não mais confundindo médiums com histéricos, tendo um sentimento mais respeitoso para com os seres inteligentes que, embora invisíveis, interferem na produção dos fenômenos, merecendo nossas considerações, às vezes mais até do que as pessoas humanas. O Dr. Gelley e seus colegas sabem que essas questões só devem ser tratadas com reflexão e respeito, considerando-se que o mundo invisível é um reservatório imenso de forças e inteligências que, conforme nossas disposições, estarão conosco ou contra nós. O bem e o mal tanto se encontram no plano invisível como no visível. Eles se buscam e se atraem tanto em um como em outro lado da morte. O único recurso para se conseguir fenômenos elevados, fazendo do espiritismo uma ciência útil e um meio de progresso, é nos aproximarmos desse domínio somente com um sentimento grave e nobre. A desenvoltura com que certos experimentadores fazem alarde diante dos espíritos tem como consequência afastar as entidades benfazejas e elevadas, capazes de trazerem um poderoso auxílio para as sessões. Em compensação, atrai os vadios do espaço, sempre dispostos a mistificarem, provocando até obsessões terríveis, como aquelas de que quase foi vítima o Dr. Paul Gibier, como nos descreve em seu livro Espiritismo ou Faquirismo Ocidental. A ciência tem suas manias e os velhos espíritas kardecistas ficam desnorteados com as denominações exóticas com que ela designa nossos fenômenos. Nomes gregos como telecinesia, criptonésia, ectoplasmia e outros tantos semelhantes não lhes dizem nada que sirva. Porém, temos que nos submeter aos hábitos dos sábios que, ao seu capricho, sempre mudaram os nomes dos fatos novos, procedendo a classificações, às vezes arbitrárias, que a natureza não conhece. Afirmam que tais processos são necessários para introduzir um pouco de clareza nos estudos. Portanto, devemos aceitá-los, mas não deixando de usar os termos que nos são familiares e que o tempo consagrou. Quaisquer que sejam os vocábulos e os processos adotados, não se perca de vista que em nosso mundo, onde tudo é relativo, não se poderia alcançar, em matéria alguma, o conhecimento integral e absoluto. É preciso experimentar com método e rigor, porém, por muito que se faça, não se poderá encerrar dentro das estreitas regras humanas a ciência do invisível, que sempre superará nossas classificações, tanto como a grandeza do céu infinito supera a terra. Em seu conjunto, o conhecimento do além só pertence aos que nele se encontram. Apesar disso, podemos, pelo menos, recolher dele as luzes necessárias para iluminar nossa caminhada na terra.